Um milionário é beijado por engano por uma mendiga feia. Ele quer expulsá-la, mas algo naquele beijo o deixa sem chão. Quem é ela, afinal? O que esconde por trás da sujeira? O segredo que ele descobre depois vai chocar o mundo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O barulho ensurdecedor dos alto-falantes do Aeroporto Internacional de Guarulhos mal conseguia abafar as batidas aceleradas do coração de Helena Santos. Seus olhos castanhos percorriam freneticamente cada rosto que passava, enquanto suas mãos apertavam com força o celular que mostrava a última mensagem do irmão, Lucas. Preciso resolver algumas coisas. Não se preocupe comigo. 3 meses sem notícias. 3 longos meses, desde que o restaurante da família fechara suas portas. O aroma de café recém-passado, que vinha de uma das lanchonetes próximas, transportou Helena momentaneamente para a cozinha dos sabores de família, o restaurante que por 3 gerações havia sido o coração de sua existência. Podia quase sentir o cheiro do molho secreto de sua avó, aquele que fazia os clientes voltarem semana após semana, aquele que carregava histórias de amor e dedicação em cada ingrediente. O som de mais um avião decolando a trouxe de volta à realidade. Uma funcionária do aeroporto havia comentado ter visto alguém muito parecido com Lucas, embarcando em um voo para São Paulo naquela manhã. Era uma pista frágil, mas era tudo o que Helena tinha. Depois que o restaurante foi vendido em circunstâncias misteriosas, Lucas começou a agir de forma estranha, fazendo ligações secretas, guardando anotações que não compartilhava com ninguém. Foi então que ela o viu, ou pensou ver. Um homem alto, com os mesmos ombros largos do irmão, o mesmo jeito de andar. Sem pensar 2 vezes, Helena correu em sua direção, seu coração quase saltando pela boca. As pessoas ao redor se tornaram apenas borrões em sua visão focada. Em um impulso nascido da mais pura saudade, ela o alcançou, tocou seu ombro e, quando ele se virou, selou seus lábios nos dele. O tempo pareceu congelar. O beijo, que durou apenas alguns segundos, foi interrompido quando Helena finalmente abriu os olhos e percebeu seu erro. Não era Lucas. Era um completo estranho que a encarava com uma mistura de surpresa e algo mais que ela não conseguia decifrar. Alto, elegantemente vestido em um terno escuro sob medida, tinha olhos verdes penetrantes que a observavam com intensidade desconcertante. Me desculpe, Helena gaguejou, sentindo o rosto queimar de vergonha. Eu pensei que fosse meu irmão. O homem continuou em silêncio, ajeitando a gravata em um gesto que parecia mais automático do que necessário. Foi então que Helena notou as pessoas ao redor cochichando e apontando celulares em sua direção. Alguns rostos demonstravam reconhecimento, não dela, mas do homem que acabara de beijar por engano. Você é Helena Santos, ele disse finalmente, sua voz grave e controlada, contrastando com o caos do ambiente. Não era uma pergunta. Helena sentiu seu estômago dar um nó. Como ele sabia seu nome? Antes que pudesse responder, ele continuou. O vídeo da sua receita de nhoque da nona viralizou o mês passado. Você tem um dom único para transformar histórias em sabores. A menção do vídeo, gravado dias antes do fechamento do restaurante, trouxe uma pontada de dor ao peito de Helena. Aquela havia sido sua última tentativa de salvar o negócio da família, compartilhando nas redes sociais a receita que sua avó havia trazido da Itália. O vídeo tinha alcançado milhões de visualizações, mas não foi suficiente para impedir o inevitável. Gabriel Monteiro. Ele se apresentou estendendo um cartão de visitas que fez Helena prender a respiração. CEO do Grupo Monteiro, um dos maiores conglomerados empresariais do país. Precisamos conversar sobre uma proposta. O sorriso sutil que se formou no canto de seus lábios contrastava com sua reputação de empresário frio e calculista. Helena pegou o cartão com dedos trêmulos, enquanto uma música suave começava a tocar nos alto-falantes do aeroporto, anunciando mais um voo partindo para destinos desconhecidos, assim como sua vida, que estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. O Café Aroma, onde Helena trabalhava como garçonete há 2 meses, estava praticamente vazio naquela noite chuvosa de quinta-feira.
As gotas de água escorriam pela vitrine, criando sombras dançantes sobre as mesas de madeira antiga. O cheiro de café misturava-se ao aroma de canela que vinha da cozinha, onde o chefe preparava a última fornada de cookies do dia. Helena limpava distraidamente o balcão, sua mente ainda revivendo o encontro surreal no aeroporto pela manhã. O cartão de Gabriel Monteiro pesava em seu bolso como se fosse feito de chumbo. A proposta que ele fizera antes de partir para sua reunião ainda ecoava em seus ouvidos. Quero que você prepare um jantar exclusivo em minha cobertura no próximo sábado. O sininho da porta tocou, anunciando a chegada de mais um cliente. Helena ergueu os olhos e seu coração deu um salto. Gabriel Monteiro estava parado na entrada, gotículas de chuva ainda brilhando, em seu sobretudo escuro. Seus olhos verdes encontraram os dela imediatamente, como se soubessem exatamente onde procurar. Imaginei que te encontraria aqui, ele disse, caminhando até o balcão com a mesma elegância que demonstrara no aeroporto. Você ainda não me deu sua resposta sobre o jantar. Helena engoliu em seco, consciente do olhar curioso do chefe pela janela da cozinha. Senhor Monteiro, Gabriel. Ele a interrompeu suavemente. Depois do que aconteceu no aeroporto, acho que podemos dispensar as formalidades. Um leve rubor tingiu as bochechas de Helena ao lembrar do beijo acidental. Gabriel, ela corrigiu. Por que eu? Existem chefes renomados que poderiam preparar esse jantar. Ele se sentou em um dos bancos do balcão, seus dedos tamborilando suavemente sobre a superfície de mármore. Porque quando vi seu vídeo, não estava apenas vendo uma receita sendo preparada. Vi paixão, vi história, vi alma. E é exatamente isso que preciso para esse jantar em particular. Helena hesitou. As contas do apartamento estavam atrasadas e o salário de garçonete mal cobria suas necessidades básicas. Além disso, ainda havia as dívidas deixadas pelo fechamento repentino do restaurante. Mas algo na maneira como Gabriel a olhava, fazia suspeitar que havia mais nessa proposta do que ele estava revelando. O jantar é para quantas pessoas? Ela perguntou finalmente. 12. Executivos importantes. Preciso impressioná-los não apenas com a comida, mas com uma experiência única. Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dela. Pagarei 10 vezes mais que o valor usual de um chefe particular. O número fez Helena prender a respiração. Seria o suficiente para colocar as contas em dia e ainda ter uma reserva. Mas não era só isso. Era uma chance de voltar a cozinhar, de criar, de fazer o que amava. Tenho algumas condições, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Preciso de liberdade criativa total sobre o menu e quero usar alguns ingredientes específicos que só encontro no mercado municipal. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Gabriel. Concedido, com uma condição minha, que você prepare o nhoque da sua avó como prato principal. A menção da receita familiar fez o coração de Helena apertar. Aquele nhoque carregava memórias de domingos ensolarados, do sorriso da avó, do cheiro de manjericão fresco e das risadas de Lucas ecoando pela cozinha dos sabores de família. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Gabriel se levantou, ajeitando as mangas do paletó em um gesto meticuloso. Digamos que tenho um interesse especial em histórias de família e em segundas chances. Ele tirou outro cartão do bolso, desta vez com um endereço anotado à mão no verso. Sábado às 16h para começar os preparativos. Meu motorista virá buscá-la. Quando ele saiu do café, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Helena segurou os 2 cartões em suas mãos, sentindo que estava prestes a embarcar em uma jornada muito maior do que um simples jantar. No bolso de seu avental, seu celular vibrou com uma notificação. Por um momento, seu coração acelerou pensando que poderia ser Lucas, mas era apenas um comentário em seu vídeo viral. Suas receitas têm o poder de reconectar pessoas. Ela não sabia ainda o quanto aquelas palavras se provariam verdadeiras. O jantar estava em pleno andamento, e Helena observava com satisfação os murmúrios de aprovação que percorriam a mesa elegantemente decorada.
Os 12 executivos, todos vestidos impecavelmente, saboreavam cada garfada do nhoque como se descobrissem um tesouro há muito perdido. O aroma das ervas frescas pairava no ar, misturando-se com o bouquet do vinho tinto, especialmente selecionado para a ocasião. Gabriel, sentado à cabeceira da mesa, mantinha os olhos fixos em Helena sempre que ela emergia da cozinha para apresentar cada novo prato. Havia algo em seu olhar que ia além da satisfação de um anfitrião. Uma mistura de curiosidade e talvez culpa. Sofia, por outro lado, mal tocara em sua comida, preferindo girar a taça de vinho entre os dedos, enquanto observava os outros comensais com um sorriso enigmático. Extraordinário, comentou um dos executivos mais velhos, limpando o canto da boca com o guardanapo de linho. Lembra-me de um restaurante onde costumava jantar há anos. Como era mesmo o nome? Sabores de Família. Helena respondeu automaticamente, servindo mais vinho em sua taça. O homem arregalou os olhos em reconhecimento. Exatamente. Uma pena. Que fechou tão repentinamente. Era um dos melhores estabelecimentos da cidade. Ele fez uma pausa, franzindo a testa. Nunca entendi bem o que aconteceu. Sofia pigarreou discretamente. Às vezes, certos negócios precisam dar lugar ao progresso, não é mesmo, Gabriel? Helena congelou no meio do movimento de servir o vinho. Havia algo no tom de Sofia, uma insinuação velada que fez seu coração acelerar. Gabriel manteve a expressão neutra, mas seus dedos apertaram levemente o talher. Na verdade, ele disse, sua voz calma, mas firme, estive investigando algumas de nossas últimas aquisições imobiliárias. Existem irregularidades que precisam ser esclarecidas. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Sofia deixou sua taça de vinho na mesa com um baque surdo. Este não é o momento nem o lugar para discussões corporativas, querido irmão. Foi então que Helena notou algo estranho. Um dos executivos mais jovens, sentado próximo a Sofia, não parava de olhar para seu celular. Suas mãos tremiam, levemente, e gotas de suor brilhavam em sua testa, apesar do ar condicionado. Com licença. Ele se levantou abruptamente, cambaleando em direção ao banheiro. Helena voltou para a cozinha, sua mente trabalhando furiosamente. Havia algo familiar. Naquele rapaz, algo em seu perfil que lembrava... Suas reflexões foram interrompidas por um grito vindo do corredor. O executivo estava caído no chão, pálido e tremendo. Ele está tendo uma reação alérgica, alguém gritou. Helena correu até ele, seu coração martelando no peito. Quais pratos você comeu? Ela perguntou, ajoelhando-se ao seu lado. As entrada, ele conseguiu dizer entre arquejos. O carpaccio... Helena sentiu o sangue gelar. Ela não havia preparado carpaccio. Sua entrada havia sido uma burrata com tomates confitados. Gabriel já estava ao telefone, chamando uma ambulância, enquanto Sofia observava a cena com uma expressão indecifrável. Os outros convidados se aglomeravam no corredor, cochichando entre si. Isso é inadmissível, Sofia declarou, sua voz cortando o ar como uma navalha. Uma chefe que não sabe identificar alergias alimentares? A imprensa vai adorar essa história. Eu não servi carpaccio, Helena protestou, sua voz tremendo. Alguém deve ter trocado os pratos na cozinha. Gabriel se aproximou, seus olhos verdes faiscando de preocupação. E compreensão? Helena está certa, preciso verificar as câmeras de segurança imediatamente. Enquanto a ambulância levava o executivo, que já estava mais estável, Helena permaneceu na cozinha, revisando mentalmente cada detalhe da noite. Foi então que notou. Seu celular, que havia deixado sobre a bancada, estava a alguns centímetros fora do lugar onde o havia colocado. Desbloqueando a tela, encontrou uma mensagem de um número desconhecido. Nem todo veneno vem da comida, alguns vêm de sorrisos. Cuidado com quem confia, maninha. O coração de Helena quase parou. Apenas uma pessoa a chamava de maninha. Mas por que Lucas a estava alertando? E por que dessa forma? Enquanto a noite chegava ao fim de maneira tão turbulenta, ela não podia evitar a sensação de que estava mergulhando cada vez mais fundo em um mistério que ia muito além de um simples jantar executivo. Na manhã seguinte ao desastroso jantar,
Helena acordou com o som insistente da campainha de seu pequeno apartamento. Ainda sonolenta, abriu a porta para encontrar sua melhor amiga, Clara, segurando uma pasta e com uma expressão urgente no rosto. Vi as notícias, Clara disse, entrando sem cerimônia. Mas tem algo que você precisa ver. Ela abriu seu laptop na mesa da cozinha enquanto Helena preparava café. Que notícias? Helena perguntou, sentindo um nó no estômago. Clara girou a tela do computador, mostrando manchetes sensacionalistas. Chefe amadora sabota jantar executivo. Grupo Monteiro enfrenta escândalo gastronômico. As fotos mostravam o momento em que a ambulância deixava o edifício. Isso é ridículo, Helena protestou, suas mãos tremendo ao servir o café. Eu não preparei aquele carpaccio. Alguém... Eu sei, Clara a interrompeu. E acho que descobri quem pode estar por trás disso. Ela abriu um arquivo de vídeo. Trabalho no departamento de segurança do aeroporto, lembra? Estava revisando algumas gravações antigas quando encontrei isso. O vídeo mostrava Lucas, 3 meses atrás, conversando com um homem em um corredor menos movimentado do aeroporto. Helena reconheceu imediatamente o outro homem. Era o executivo que havia passado mal na noite anterior. Pedro Mendes, Clara explicou, ampliando a imagem. Analista financeiro júnior do Grupo Monteiro, mas com conexões interessantes. Ele tem encontros regulares com pessoas ligadas a um grande investidor do mercado imobiliário, Antônio Vasques. Helena sentou-se, sentindo suas pernas fraquejarem. O mesmo Vasques que apareceu do nada oferecendo comprar o prédio do restaurante? Exatamente. E olha só isso. Clara avançou o vídeo, mostrando Lucas entregando um envelope a Pedro. Seu irmão não fugiu, Helena. Ele está investigando algo. O café esfriava esquecido na xícara enquanto Helena absorvia as informações. Lembrou-se da mensagem misteriosa em seu celular na noite anterior. Clara, preciso te mostrar uma coisa. Ela pegou o celular, mas antes que pudesse abrir a mensagem, ouviu batidas firmes na porta. Gabriel Monteiro. Estava parado no corredor, sem seu habitual terno, vestindo jeans e uma camisa casual, que o fazia parecer quase humano. Seus olhos verdes demonstravam preocupação. Podemos conversar? Ele perguntou. Então notou Clara. Em particular, Clara levantou-se, recolhendo suas coisas. Ligo para você mais tarde, disse a Helena, lançando um olhar significativo para Gabriel antes de sair. Assim que ficaram sozinhos, Gabriel começou a andar pelo pequeno apartamento. As câmeras de segurança da cozinha foram desativadas por exatos 7 minutos ontem à noite, ele disse, parando diante de uma foto de Helena com Lucas e sua avó no restaurante. O tempo suficiente para alguém trocar os pratos. Por que está me contando isso? Gabriel virou-se para encará-la. Porque descobri algo sobre a venda do seu restaurante. A holding que fez a aquisição é uma subsidiária do Grupo Monteiro, mas a transação foi feita através de documentos. Ele hesitou. Questionáveis. Helena sentiu o coração acelerar. Como assim? Assinaturas possivelmente forjadas, avaliações manipuladas. Ele se aproximou, sua voz baixando. E todos os documentos foram processados pelo escritório de Sofia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena caminhou até a janela, observando a cidade que acordava lá fora. O aroma do café misturava-se com o perfume discreto de Gabriel, criando uma atmosfera estranhamente íntima. Por que está me ajudando? Ela perguntou finalmente. Porque... Ele parou como se escolhesse as palavras com cuidado. Porque quando vi seu vídeo, não foi apenas a receita que me chamou a atenção, foi o anel que você usava. Helena instintivamente tocou o anel em seu dedo, uma peça antiga que sua avó havia lhe dado antes de partir. O que tem ele? É idêntico a um que minha avó costumava usar. Um anel que desapareceu há 40 anos, junto com um conjunto de documentos importantes da família. O som distante de uma sirene cortou o ar da manhã, enquanto Helena olhava para o anel como se o visse pela primeira vez. Sua avó nunca havia contado a história completa daquela joia, apenas disse que era um símbolo de um amor interrompido. Helena. Gabriel disse suavemente.
Acho que nossas famílias têm mais em comum do que imaginamos, e suspeito que seu irmão descobriu isso antes de nós. Antes que ela pudesse responder, seu celular vibrou com uma nova mensagem do número desconhecido. O segredo está no calor, onde tudo começou. Procure nas páginas antigas, maninha. Helena e Gabriel trocaram olhares. O mistério estava apenas começando a se revelar, e cada resposta parecia trazer ainda mais perguntas. O mercado municipal fervilhava de vida naquela tarde de sábado. Helena caminhava entre as bancas, absorvendo os aromas familiares de especiarias e frutas frescas. Gabriel a seguia de perto, parecendo curiosamente deslocado entre os vendedores animados e clientes barganhando preços. Minha mãe costumava me trazer aqui todos os sábados, Helena comentou, parando em uma banca de temperos. Depois que ela partiu para buscar trabalho no exterior, a avó continuou a tradição. E seu pai? Gabriel perguntou suavemente. Nunca o conheci. Mamãe dizia que ele teve que partir antes do meu nascimento. Helena escolheu algumas folhas de manjericão, o aroma forte trazendo memórias de domingos no restaurante. É engraçado, ela sempre ficava emotiva quando falava dele, como se fosse uma história inacabada. Gabriel pegou um ramo de alecrim, girando-o entre os dedos. Às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que não conseguimos terminar. Eles continuaram caminhando até chegarem a uma pequena loja de produtos importados, escondida em um canto menos movimentado do mercado. O sino da porta tilintou quando entraram, e uma senhora idosa ergueu os olhos de um livro de receitas antigo. Helena, a senhora Rosa exclamou, seu sotaque italiano ainda forte depois de tantos anos no Brasil. Quanto tempo, querida? E quem é esse belo rapaz? Gabriel Monteiro. Ele se apresentou. Mas antes que pudesse dizer mais, Rosa deixou cair o livro que segurava. Monteiro. Ela olhou de Gabriel para Helena, seu rosto empalidecendo ligeiramente. Como seu avô? Foi a vez de Gabriel ficar surpreso. A senhora conheceu meu avô? Rosa se recuperou rapidamente, abaixando-se para pegar o livro. São Paulo já foi uma cidade muito menor, caro mio. Todos se conheciam no círculo gastronômico. Ela se virou para Helena. Veio buscar mais daquele molho siciliano que sua avó tanto gostava? Na verdade, Helena hesitou. Estou procurando o livro de receitas da família. Mamãe disse que tinha deixado uma cópia aqui com você. Os olhos de Rosa brilharam com entendimento. Ela desapareceu nos fundos da loja e retornou com um caderno, encadernado em couro, suas páginas amareladas pelo tempo. Sua mãe me pediu para guardar isso até que você viesse buscar, Rosa disse, entregando o livro a Helena. Disse que você saberia o momento certo. Helena abriu o caderno com cuidado. As páginas estavam preenchidas com a caligrafia elegante de sua avó, receitas antigas misturadas com anotações pessoais. Mas havia algo estranho em algumas páginas. Manchas mais escuras, como se tivessem sido expostas a algum tipo de calor. O segredo está no calor, Helena murmurou, lembrando-se da mensagem de Lucas. Gabriel se aproximou, observando as páginas por cima de seu ombro. Isso me lembra algo que meu avô costumava fazer, ele comentou. Ele usava tinta térmica para esconder mensagens importantes em documentos aparentemente inócuos. Helena sentiu seu coração acelerar. Senhora Rosa, posso usar seu forno por um momento? A idosa assentiu, um sorriso misterioso em seus lábios. Claro, querida. Às vezes precisamos de um pouco de calor para revelar verdades há muito escondidas. Na pequena cozinha dos fundos da loja, Helena ligou o forno. Enquanto esperavam ele aquecer, ela continuou folheando o livro. Entre as receitas tradicionais, encontrou uma foto antiga. Duas famílias reunidas em frente a um restaurante recém-inaugurado. Seu coração quase parou quando reconheceu os rostos. Gabriel, olhe isso, ela sussurrou mostrando a foto. São nossos avós. Juntos. Na imagem amarelada pelo tempo, os patriarcas das famílias Monteiro e Santos sorriam lado a lado. Suas esposas segurando um banner que dizia Sabores de Família Inauguração. No fundo, parcialmente visível, estava o mesmo anel que Helena agora usava.
O forno apitou, indicando que havia atingido a temperatura ideal. Com cuidado, Helena segurou uma das páginas manchadas próxima ao calor. Lentamente, palavras começaram a aparecer, escritas em uma tinta que só se revelava com o calor. Coordenadas, números de contas bancárias e uma mensagem que fez ambos prenderem a respiração. A verdadeira herança não está apenas nos sabores, mas na união de duas famílias separadas pela ganância de outros. O testamento original está onde tudo começou, protegido pelo símbolo de nossa promessa. Gabriel e Helena trocaram olhares. O mistério do restaurante, o desaparecimento de Lucas, o comportamento de Sofia, tudo começava a fazer sentido. Mas antes que pudessem discutir mais, o celular de Helena vibrou com uma nova mensagem. Vasquez está se movendo. Cuidado com a cobra que usa sobrenome Monteiro. Encontre o cofre antes dela. O porão do antigo Sabores de Família estava praticamente intacto, apesar dos 3 meses de abandono. Helena segurava uma lanterna enquanto descia as escadas de madeira que rangiam, sob seus pés com Gabriel logo atrás. O cheiro de temperos ainda impregnava o ar, misturado ao aroma característico de vinhos envelhecidos que descansavam nas prateleiras empoeiradas. Minha avó guardava tudo aqui embaixo, Helena explicou, iluminando as paredes de tijolos expostos. Cada garrafa, cada especiaria rara, cada... Ela parou abruptamente, a luz da lanterna focando em um ponto específico da parede. O que foi? Gabriel se aproximou, seu ombro roçando levemente no dela. Essa marca. Helena passou os dedos sobre um entalhe quase imperceptível na parede. Nunca tinha notado antes, mas... Ela ergueu a mão comparando o desenho do anel em seu dedo com a marca na parede. Era idêntico. Gabriel retirou um pequeno dispositivo do bolso, escaneando a área. É uma cavidade, ele murmurou. Tem algo atrás desses tijolos. Trabalhando juntos, eles começaram a remover cuidadosamente os tijolos soltos. O coração de Helena batia cada vez mais forte à medida que a cavidade se revelava. Dentro dela, encontraram uma caixa de metal antiga, sua superfície oxidada pelo tempo. O anel, Gabriel sussurrou. Deve ser a chave. Com mãos trêmulas, Helena removeu o anel e o encaixou em uma pequena abertura na lateral da caixa. O mecanismo antigo rangeu, mas funcionou. Dentro, encontraram documentos amarelados e uma fita cassete. Precisamos sair daqui, Gabriel disse repentinamente, seu corpo tenso. Agora. Helena ia protestar quando ouviu vozes vindas do andar de cima. Rapidamente, guardaram os documentos em uma bolsa e se dirigiram para a saída dos fundos. Quando chegaram ao beco, viram um carro escuro estacionado na entrada do restaurante. Sofia. Gabriel murmurou puxando Helena para trás de um container. Como ela soube? Eles esperaram em silêncio até o carro partir, então correram para o veículo de Gabriel, estacionado algumas quadras adiante. Dentro do carro, Helena finalmente respirou aliviada, apertando a bolsa contra o peito. Meu apartamento não é seguro, ela disse. Sofia sabe onde moro. Vamos para minha casa de praia, Gabriel sugeriu ligando o carro. É discreta e tenho equipamento lá para ouvir essa fita. Durante a viagem pela rodovia Anchieta, o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Helena examinou os documentos encontrados, sua mente tentando conectar as peças do quebra-cabeça. Olha isso, ela disse, mostrando um dos papéis a Gabriel. Era um contrato de sociedade, datado de 40 anos atrás, entre as famílias Monteiro e Santos. O restaurante era uma parceria entre nossos avós. E aqui, Gabriel apontou para uma cláusula específica, mantendo uma mão no volante. Diz que a propriedade jamais poderia ser vendida sem o consentimento unânime de ambas as famílias. Mas então, como Sofia conseguiu, o celular de Helena vibrou com uma nova mensagem. Os documentos que vocês encontraram são apenas o começo. A verdadeira história está na fita. Cuidado com quem ouve. Nem todos os Monteiros são como parecem. Gabriel olhou para a mensagem pelo canto do olho. Lucas está nos ajudando, mas por que não aparece?
Ele deve ter seus motivos, Helena respondeu, observando o mar que começava a aparecer entre os morros. Assim como você tem os seus para me ajudar. Gabriel ficou em silêncio por um momento, seus dedos apertando levemente o volante. Quando meu avô partiu, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Deixou uma carta para mim. Disse que seu maior arrependimento foi não ter protegido uma promessa feita a seu melhor amigo. Na época, não entendi. Agora? Agora percebo que algumas histórias precisam ser corrigidas, ele completou, virando o carro em uma estrada particular que levava a uma casa moderna à beira-mar. E algumas promessas merecem uma segunda chance. Enquanto estacionavam, Helena notou uma luz acesa na varanda da casa. Gabriel imediatamente ficou tenso. Eu não deixei nenhuma luz acesa. Antes que pudessem decidir o que fazer, uma figura familiar emergiu da escuridão. Clara, a amiga de Helena do aeroporto, estava parada na varanda segurando um laptop. Vocês demoraram, ela disse, seu rosto sério. Precisam ver isso. Encontrei algo nas gravações antigas do restaurante que vai mudar tudo o que vocês pensam, que sabem sobre suas famílias. O som de ondas quebrando na praia servia como pano de fundo enquanto Clara conectava seu laptop a um projetor antigo. Na parede da sala da casa de praia, imagens granuladas começaram a aparecer. Gravações do sistema de segurança dos Sabores de Família, datadas de 3 meses atrás. Como conseguiu isso? Helena perguntou, sentada no sofá ao lado de Gabriel. Seu irmão, Clara respondeu, ajustando a imagem. Lucas me procurou antes de desaparecer, pediu para guardar esses arquivos e só mostrar quando fosse seguro. Na gravação, Sofia aparecia entrando no restaurante após o horário de fechamento, acompanhada por Antônio Vasques e 2 homens de terno. A qualidade do áudio era precária, mas as palavras eram claras o suficiente. O testamento original nunca foi registrado, Sofia dizia, sua voz ecoando no restaurante vazio. Se conseguirmos a propriedade antes que alguém descubra... E o garoto? Vasques perguntou. Ele sabe demais. Lucas não tem provas, Sofia respondeu com um sorriso. Frio. Além disso, tenho planos para ele. Helena sentiu seu estômago revirar. Gabriel colocou uma mão sobre a dela, um gesto silencioso de apoio. Clara pausou o vídeo. Tem mais. Encontrei registros de transferências bancárias suspeitas. Sofia vinha preparando isso há meses, usando empresas de fachada para esconder o rastro do dinheiro. Mas por quê? Helena questionou. Por que tanto esforço para conseguir um restaurante? Gabriel se levantou caminhando até a janela. A lua refletia no mar agitado, criando padrões prateados na água escura. Não é pelo restaurante, ele disse finalmente. É pelo que ele representa. Ele pegou a fita cassete encontrada no porão e a inseriu em um aparelho antigo que decorava a estante. A voz rouca de seu avô preencheu a sala. Se você está ouvindo isso, Gabriel, significa que chegou a hora da verdade. Os Sabores de Família não é apenas um restaurante. É o símbolo de uma promessa feita entre 2 famílias. Uma promessa que vai além de negócios. Antônio Santos não era apenas meu sócio, era meu melhor amigo. Juntos descobrimos algo que poderia mudar o mercado imobiliário de São Paulo. Algo que Sofia e Vasques não podem descobrir. A gravação foi interrompida por um som agudo. Helena pulou do sofá. Alguém está aqui. As luzes da casa piscaram e se apagaram. No escuro, ouviram passos na varanda. Clara rapidamente desconectou seu laptop, guardando-o na bolsa. Pela porta dos fundos. Gabriel sussurrou, pegando os documentos e a fita. Tem um barco ancorado no pier. Eles mal haviam chegado à cozinha quando a porta da frente foi aberta. A luz de lanternas cortou a escuridão. Helena sentiu Gabriel segurar sua mão, guiando-a através da casa que ele conhecia tão bem. Conseguiram chegar ao pier sem serem vistos. O barco balançava suavemente nas águas escuras. Quando estavam prestes a embarcar, um ruído chamou a atenção de Helena. Virando-se, ela viu uma figura familiar nas sombras. Pedro? Ela sussurrou, reconhecendo o jovem executivo do jantar. Me desculpe pelo susto no jantar, ele disse baixinho, saindo das sombras. Foi a única maneira de passar a mensagem sem levantar suspeitas. Lucas mandou isso para você.
Ele entregou um pendrive a Helena e desapareceu rapidamente entre as árvores. No barco, enquanto Gabriel navegava para longe da costa, Clara conectou o pendrive ao laptop. Era um vídeo de Lucas. Maninha, se você está vendo isso, encontrou os documentos. O que Sofia e Vasquez querem não é o restaurante, é o que está embaixo dele. Nosso avô e o avô de Gabriel descobriram algo durante a construção. Algo que Sofia quer usar para um projeto muito maior. Não confia em ninguém além de Gabriel e Clara. Vou tentar entrar em contato quando puder. Te amo. Helena olhou para o horizonte escuro, onde as luzes da cidade mal podiam ser vistas. O barco cortava as águas suavemente, levando-os para longe, do perigo imediato, mas aproximando-os cada vez mais do centro de um mistério que atravessava gerações. Para onde vamos? Clara perguntou, fechando o laptop. Gabriel ajustou o curso do barco, seus olhos fixos em um ponto distante, para o único lugar onde Sofia nunca pensaria em nos procurar. A antiga casa de veraneio dos Santos. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não visitava aquela casa desde a infância, quando sua avó ainda estava viva. Mas algo lhe dizia que lá encontrariam mais peças do quebra-cabeça que unia suas famílias. A antiga casa de veraneio dos Santos surgia entre a vegetação como um fantasma do passado. O amanhecer tingia o céu de rosa, enquanto Gabriel atracava, o barco em um pequeno pier particular, parcialmente escondido por uma curva da costa. A construção de 2 andares, com suas paredes de pedra e janelas azuis desbotadas, parecia congelada no tempo. Helena sentiu seu coração apertar ao subir, os degraus de madeira que rangiam sob seus pés. Memórias de verões felizes com sua família inundaram sua mente. O cheiro de pão fresco pela manhã, as risadas de Lucas ecoando pelo jardim, sua avó cantando músicas italianas enquanto cozinhava. Minha avó costumava trazer a gente para cá todo verão. Ela explicou procurando a chave reserva no vaso de plantas que ainda permanecia ao lado da porta. Até que um dia simplesmente parou. Nunca entendi por quê. Gabriel observava tudo com interesse, seus olhos verdes captando cada detalhe. Essa arquitetura é idêntica à da casa de campo do meu avô. Impossível, Helena respondeu, finalmente encontrando a chave. Essa casa foi construída pelo meu bisavô. Em 1945, Gabriel completou, pelo mesmo arquiteto italiano que construiu a propriedade da minha família. Clara, que vinha logo atrás carregando seu laptop, franziu a testa. As famílias eram mais próximas do que imaginávamos. O interior da casa estava empoeirado, mas surpreendentemente preservado. Móveis cobertos com lençóis brancos pareciam sentinelas silenciosas. Helena caminhou até a cozinha, seu lugar favorito na casa. O grande fogão a lenha, as prateleiras de madeira maciça, o imenso balcão de mármore italiano, tudo permanecia exatamente como em suas lembranças. Olhem isso, Clara chamou, removendo um dos lençóis. Uma antiga cristaleira revelou-se, suas prateleiras repletas de fotos emolduradas. Em uma delas, 2 mulheres jovens sorriam para a câmera, abraçadas em frente aos sabores de família. É minha mãe, Helena sussurrou, tocando o vidro empoeirado. E essa ao lado dela? Minha mãe, Gabriel completou, sua voz carregada de emoção. Elas eram amigas? Antes que Helena pudesse responder, um barulho vindo do andar de cima chamou a atenção do grupo. Os 3 congelaram. Clara rapidamente apagou a lanterna que segurava. Tem alguém aqui, Gabriel sussurrou, posicionando-se instintivamente na frente de Helena. Passos desciam a escada lentamente. Helena segurou a respiração, seu coração martelando no peito. Uma figura emergiu das sombras e Helena quase gritou. Mãe? Marina Santos estava parada no último degrau da escada, seus cabelos grisalhos emoldurados pela luz suave do amanhecer que entrava pela janela. Seus olhos, idênticos aos de Helena, estavam marejados. Eu sabia que você viria, ela disse suavemente. Quando soube do fechamento do restaurante, quando Lucas começou a investigar, sabia que mais cedo ou tarde você encontraria o caminho para cá. Gabriel deu um passo à frente. Senhora Santos... Marina o interrompeu com um sorriso triste. Gabriel Monteiro, você é a cara do seu pai.
Ela se aproximou, tocando levemente o rosto dele. Os mesmos olhos verdes de Beatriz. A senhora conheceu minha mãe? Marina caminhou até a cristaleira, pegando a foto que eles observavam momentos antes. Beatriz era minha melhor amiga. Éramos inseparáveis, assim como nossos pais haviam sido. Até que... Ela hesitou, suas mãos tremendo levemente. Até que o quê, mãe? Helena perguntou, aproximando-se. Até que descobrimos a verdade sobre o terreno do restaurante, sobre o que havia sido construído ali, décadas antes. Seu pai, Helena. Marina olhou diretamente para Gabriel. Era irmão de Beatriz. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Helena sentiu o mundo girar. Gabriel cambaleou ligeiramente, apoiando-se na parede. Mas isso significa, Clara começou, que vocês são primos, Marina completou, e que o império que Sofia tanto protege foi construído sobre uma mentira que separou não apenas sócios, mas uma família inteira. Marina caminhou até um antigo baú no canto da sala, abrindo-o com uma chave que trazia no pescoço. De dentro, retirou um livro de couro vermelho, muito similar ao que Helena havia encontrado com Rosa. Está na hora de vocês conhecerem a verdadeira história das famílias Monteiro e Santos. E, principalmente, ela abriu o livro, revelando páginas repletas de anotações e diagramas. Está na hora de entenderem por que aquele terreno vale muito mais do que qualquer um imagina. O sol já estava alto quando Marina terminou de preparar café na antiga cozinha. O aroma familiar de grãos recém-moídos preenchia o ambiente, misturando-se com o cheiro de maresia que entrava pelas janelas abertas. Helena observava sua mãe se movimentar com a mesma graça de sempre, como se os anos de ausência nunca tivessem existido. Durante a construção dos sabores de família, Marina começou servindo café em xícaras de porcelana antiga. Nossos avós descobriram algo extraordinário. O terreno estava sobre um dos maiores aquíferos subterrâneos de São Paulo, com uma composição mineral única. Ela abriu o livro vermelho sobre a mesa da cozinha, revelando mapas detalhados e análises químicas. A água tinha propriedades especiais, e eles começaram a usá-la secretamente em todas as receitas do restaurante. É por isso que o sabor era tão único, Helena murmurou, lembrando-se das palavras de sua avó sobre o ingrediente secreto que ninguém conseguia descobrir. Mais que isso, Gabriel interviu, examinando os documentos. Essa composição, a mineral, segundo esses relatórios, tem propriedades medicinais significativas. Clara, que digitava furiosamente em seu laptop, ergueu os olhos. Encontrei registros de uma antiga empresa farmacêutica que funcionava próxima ao restaurante. Nos anos 50, eles faziam pesquisas com águas minerais. Vasquez descobriu sobre o aquífero. Marina continuou, sua voz tremendo levemente. E quando soube que Sofia estava disposta a tudo para aumentar o poder do Grupo Monteiro, eles se uniram, Gabriel completou, sua mandíbula tensa. Sofia nunca se conformou em ser a irmã adotiva. Ela queria provar seu valor para a família Monteiro de qualquer maneira. Um barulho vindo do jardim fez todos se sobressaltarem. Helena correu até a janela, seu coração acelerando ao ver uma figura familiar atravessando o gramado descuidado. «Lucas!» ela gritou, correndo para a porta dos fundos. Seu irmão estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, mas seus olhos brilhavam com a mesma determinação de sempre. Helena o abraçou com força, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. «Me desculpe pelo sumiço, maninha», ele sussurrou. Mas precisava reunir todas as provas. Lucas entrou na cozinha, cumprimentando todos com acenos tensos. Ao ver Marina, parou por um momento, então a abraçou longamente. Quando se separaram, retirou um pendrive do bolso. Consegui acesso aos servidores principais do Grupo Monteiro, ele explicou, conectando o dispositivo ao laptop de Clara. Sofia e Vasquez estão planejando construir um complexo farmacêutico no terreno do restaurante. Eles já têm compradores internacionais interessados na água do aquífero. Mas isso destruiria o lençol freático da região inteira, Gabriel protestou, sua voz carregada de indignação. Exatamente, Lucas concordou.
e apaguaria qualquer vestígio da verdadeira história das nossas famílias. Marina se aproximou da janela, observando o mar ao longe. Beatriz descobriu os planos de Sofia semanas antes de partir. Ela estava reunindo coragem para confrontar a irmã. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mãe de Gabriel havia sofrido um acidente de carro misterioso há 15 anos, ou talvez não tão misterioso assim. Temos que impedi-los, Helena declarou, sua voz firme, não apenas pelo restaurante ou pelo aquífero, mas por todas as famílias que foram separadas por essa ganância. Gabriel assentiu, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração saltar. Primo ou não, havia algo entre eles que ia além de laços sanguíneos. Sofia está organizando uma apresentação para investidores amanhã à noite, Lucas informou. Vai revelar os planos para o terreno, é nossa chance de expor tudo. Clara ergueu os olhos do laptop. Consegui acesso às câmeras de segurança do Grupo Monteiro, e vocês não vão acreditar no que encontrei nos arquivos antigos. Ela virou a tela, mostrando uma gravação de 20 anos atrás. Nela, Sofia conversava com um homem em seu escritório. O áudio estava corrompido, mas as legendas automáticas revelavam palavras como testamento, substituição e acidente. O homem é Bernard Dupont, Marina explicou, sua voz tremendo. Era o advogado que cuidou do testamento do avô de Gabriel. E ele desapareceu misteriosamente 2 semanas depois dessa gravação. O som das ondas quebrando na praia parecia mais alto agora, como se a própria natureza respondesse à atenção no ambiente. Helena olhou para o anel em seu dedo, o símbolo de uma promessa feita décadas atrás. Amanhã à noite, ela disse finalmente, vamos recontar essa história. E dessa vez vamos garantir que tenha o final correto. O grupo começou a planejar cada detalhe, enquanto o sol continuava sua jornada pelo céu. Na cozinha antiga, onde tantas memórias haviam sido criadas, uma nova história começava a tomar forma. Uma história de redenção, justiça e, acima de tudo, de laços que nem o tempo nem a ganância conseguiram quebrar completamente. A mansão dos Monteiro estava empolvorosa naquela manhã. Funcionários corriam de um lado para outro, preparando tudo para o grande evento da noite. Helena observava a movimentação de dentro da cozinha principal, onde havia conseguido acesso graças a Gabriel, que a apresentou como a chefe responsável pelo buffet. Os convidados começam a chegar às 8, Gabriel explicava mostrando o cronograma no tablet. Sofia programou a apresentação para as 9. Temos que agir antes disso. Helena assentia enquanto separava ingredientes. Suas mãos trabalhavam automaticamente, preparando as entradas que serviriam de disfarce para sua verdadeira missão. Clara, disfarçada de auxiliar de cozinha, digitava discretamente em seu celular. As câmeras de segurança estão sob nosso controle, ela sussurrou. Lucas conseguiu acesso total ao sistema. O plano era arriscado, mas precisava funcionar. Enquanto Helena e sua equipe serviam os convidados, Gabriel conduziria uma investigação silenciosa no escritório de Sofia, buscando os documentos originais que ela mantinha escondidos. Lucas, infiltrado como segurança, monitoraria os movimentos de Vasquez. Tem certeza que quer fazer isso? Gabriel perguntou a Helena quando ficaram sozinhos por um momento. Seus olhos verdes transmitiam preocupação genuína. Helena parou de picar as ervas, virando-se para ele. Não é só pelo restaurante ou pelo aquífero, ela respondeu suavemente. É por todas as mentiras, todas as famílias separadas. É pela sua mãe, Gabriel. Por tudo que Sofia tirou de nós. Ele se aproximou, tocando levemente seu rosto. O fato de serem primos parecia insignificante diante dos sentimentos que cresciam entre eles. Prometa que vai tomar cuidado. Sofia é mais perigosa do que imaginamos. Ora, que cena mais tocante! Uma voz cortante interrompeu o momento. Sofia estava parada na porta da cozinha, seus olhos azuis frios como gelo. O herdeiro Monteiro e a chefezinha do vídeo viral. Quase um conto de fadas. Helena sentiu Gabriel ficar tenso ao seu lado, mas manteve a compostura. Senhora Monteiro, estava justamente finalizando o menu para hoje à noite. Sofia se aproximou, seus saltos altos, ecoando no piso de mármore.
Pegou uma das folhas de manjericão que Helena acabara de picar, esfregando-a entre os dedos. Sabe, querida, sempre me perguntei por que aquele restaurante tinha um sabor tão especial. O coração de Helena acelerou, mas ela manteve a expressão neutra. Receitas de família, senhora Monteiro. Algumas coisas não podem ser compradas. Não. Sofia sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas podem ser tomadas, assim como aquele terreno foi tomado de sua família. Gabriel deu um passo à frente. Sofia, não se preocupe, maninho, ela o cortou. Só vim garantir que nossa chefe entenda a importância desta noite. Afinal, temos investidores muito importantes chegando. Seria uma pena se algo desse errado com o buffet, não é? A ameaça era clara como cristal. Sofia saiu da cozinha tão silenciosamente quanto havia entrado, deixando um rastro de tensão no ar. Ela sabe, Helena sussurrou, assim que teve certeza que Sofia estava longe. De alguma forma ela sabe. Não, Gabriel respondeu, checando seu celular. Ela suspeita, mas não tem certeza, e é isso que vamos usar a nosso favor. Uma mensagem de Lucas piscou na tela. Vasquez chegou. Trouxe seguranças extras. Cuidado. Helena voltou sua atenção para as ervas, mas sua mente trabalhava furiosamente. O cheiro do manjericão recém-cortado a fez lembrar de sua avó do restaurante, de todas as histórias que precisavam ser preservadas. Gabriel, ela chamou antes que ele saísse da cozinha. Lembra do que minha avó sempre dizia sobre receitas de família? Ele parou virando-se. Que o segredo não está nos ingredientes, mas nas histórias que eles carregam. Exato. Helena sorriu, um plano tomando forma em sua mente. E hoje à noite, vamos servir a Sofia a história que ela nunca esperou provar. Do lado de fora da cozinha, os preparativos para o evento continuavam. Garçons ensaiavam suas rotas, floristas ajustavam os últimos arranjos e seguranças verificavam cada canto da propriedade. Ninguém notou a figura discreta de Marina Santos entrando pelos fundos, carregando uma antiga caixa de madeira com o símbolo das duas famílias entalhado na tampa. A noite prometia ser memorável, não pelos motivos que Sofia planejara, mas por algo muito mais profundo. A revelação de uma verdade enterrada há décadas, prestes a vir à tona com o sabor da justiça. O salão principal da mansão Monteiro resplandecia sob a luz de dezenas de lustres de cristal. Executivos em trajes de gala, empresários influentes e políticos importantes circulavam pelo ambiente, suas taças de champanhe tilintando em brindes superficiais. Helena observava tudo da cozinha, através das portas de vai e vem, enquanto dava os últimos retoques nos pratos que seriam servidos. Os documentos estão seguros? Ela perguntou a Clara, que acabara de retornar de uma ronda disfarçada. Marina guardou tudo no lugar combinado, Clara confirmou, ajustando seu uniforme de garçonete. Lucas está posicionado perto do sistema de som, só esperando o sinal. Helena assentiu, seu coração batendo forte sob o uniforme de chefe. O plano era arriscado, mas era sua única chance. Cada prato que havia preparado carregava não apenas sabores cuidadosamente escolhidos, mas também uma mensagem específica. Gabriel apareceu na cozinha, elegante em seu terno escuro. Sofia está prestes a começar a apresentação, ele informou, em voz baixa. Vasquez trouxe representantes de 3 laboratórios farmacêuticos internacionais. Então é agora. Helena respirou fundo, pegando o primeiro prato especial. Era uma entrada aparentemente simples, uma burrata artesanal servida, sobre um leito de ervas frescas. Tem certeza sobre isso? Gabriel perguntou, seus olhos verdes intensos de preocupação. Helena sorriu tocando o anel em seu dedo. Algumas receitas são feitas para revelar verdades, não é? Os garçons começaram a circular com as entradas. Helena havia escolhido cuidadosamente cada ingrediente. As ervas vinham do mesmo fornecedor que abastecia os sabores de família. A burrata era feita com uma receita especial de sua avó, e o azeite era a chave. Sofia subiu ao pequeno palco improvisado.
sua figura imponente em um vestido vermelho sangue. Queridos convidados, sua voz melodiosa ecoou pelo salão. Esta noite marca o início de uma nova era para o Grupo Monteiro. Enquanto ela falava, os convidados saboreavam a entrada. Helena notou o momento exato em que o sabor único atingiu seus paladares. Eram os mesmos aromas, os mesmos sabores que haviam tornado os sabores de família famoso. Como podem ver nas projeções, Sofia continuou, gesticulando para as telas que mostravam gráficos impressionantes. O projeto que apresentamos hoje revolucionará o mercado farmacêutico brasileiro. Foi quando o primeiro murmúrio de reconhecimento percorreu o salão. Um senhor idoso, que Helena reconheceu como um antigo cliente do restaurante, ergueu-se lentamente. Este sabor, ele disse, sua voz embargada, é impossível. É a receita dos santos. Sofia hesitou por um momento, mas recuperou-se rapidamente. Ah, sim. Nossa chefe desta noite é uma talentosa profissional que... Não, outra voz se ergueu. Este é o sabor dos sabores de família. O restaurante que vocês fecharam. O burburinho aumentou. Helena fez um sinal discreto para Lucas, que acionou o sistema de som. A voz grave do avô de Gabriel preencheu o ambiente. O aquífero sob o restaurante não é apenas uma fonte de água. É o legado de duas famílias, uma promessa de união que transcende negócios. Sofia, minha filha adotiva, nunca entendeu que o verdadeiro valor não está no que podemos tomar, mas no que podemos compartilhar. Sofia empalideceu, seus olhos procurando freneticamente a origem do som. Vasquez levantou-se abruptamente, fazendo sinal para seus seguranças, mas Lucas já havia bloqueado as saídas estratégicas. Gabriel subiu ao palco, tomando o microfone. Senhoras e senhores, o que minha irmã não mencionou é que o terreno que ela pretende explorar possui uma história. Uma história de duas famílias unidas por algo muito mais precioso que dinheiro. Helena emergiu da cozinha carregando o prato principal. O nhoque da nona, a receita que havia viralizando na internet. O aroma familiar invadiu o salão, trazendo lágrimas aos olhos de muitos presentes. Este sabor, ela disse, sua voz clara e firme, não vem apenas dos ingredientes. Vem da água do aquífero que Sofia pretende destruir. A mesma água que tornava cada prato dos sabores de família único. A mesma água que duas famílias juraram proteger. Marina surgiu de entre os convidados carregando o livro vermelho e os documentos originais. A mesma água, ela completou, que minha melhor amiga, Beatriz Monteiro, tentou proteger antes de seu acidente suspeito. O caos que se seguiu foi controlado, mas decisivo. Enquanto Sofia tentava manter a compostura, os investidores começaram a se retirar discretamente. Vasquez foi impedido de sair por Lucas e outros seguranças leais a Gabriel. E no centro de Tinzitus tudo, o aroma do nhoque da nona pairava no ar, como um testemunho silencioso de uma verdade há muito enterrada. O salão da mansão Monteiro havia se transformado em um campo de batalha silencioso. Sofia, ainda no palco, mantinha uma calma artificial, mas seus olhos traíam sua fúria. Vasquez, cercado por seguranças leais a Gabriel, parecia uma fera acuada. Os poucos convidados que permaneceram observavam a cena com uma mistura de fascinação e horror. Vocês não entendem, Sofia disse, sua voz tremendo levemente. Tudo o que fiz foi pelo bem do Grupo Monteiro, para preservar nosso legado. Que legado, Sofia? Gabriel perguntou, sua voz carregada de tristeza e indignação. O legado de mentiras, de documentos forjados, de acidentes suspeitos. Helena se aproximou do palco, ainda vestindo seu uniforme de chefe. O verdadeiro legado está nos sabores que unem pessoas, não nas fortunas que as separam. Clara surgiu entre os convidados, seu laptop aberto. Tenho aqui registros de todas as transações suspeitas dos últimos 20 anos. Transferências para contas offshore, subornos, documentos adulterados. É isso. Lucas emergiu das sombras, segurando uma pasta antiga. É o relatório original da investigação do acidente de Beatriz Monteiro. Aquele que você mandou arquivar, Sofia. O rosto de Sofia perdeu toda a cor. Seus olhos procuraram freneticamente por Vasquez, que tentava discretamente alcançar seu celular.
Nem pense nisso, Marina disse, aproximando-se dele. A polícia já está a caminho. Todas as provas já foram enviadas para as autoridades competentes. Foi então que Sofia fez algo inesperado. Riu. Uma risada fria, calculada, que ecoou pelo salão. Vocês realmente acham que algumas provas antigas podem me deter? O Grupo Monteiro tem influência suficiente para... Não desta vez, senhora Monteiro. A voz grave e autoritária cortou o ar. Um homem idoso abriu caminho entre os convidados. Helena reconheceu-o imediatamente. Era o juiz Mendonça, frequentador assíduo do antigo restaurante. As provas não são apenas antigas, ele continuou, sua presença imponente silenciando o salão. São consistentes e devastadoras. E mais importante, estão nas mãos certas. Sofia cambaleou ligeiramente, apoiando-se no pódio. Seus olhos encontraram os de Gabriel, e pela primeira vez havia algo diferente neles. Medo. Por quê? Gabriel perguntou, sua voz mais suave. Por que fazer tudo isso? Porque eu nunca fui realmente uma Monteiro. Sofia explodiu. Lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Sempre fui a intrusa, a adotada, aquela que precisava provar seu valor. Quando descobri sobre o aquífero, sobre seu potencial, finalmente tinha algo que poderia me tornar indispensável para a família. Mas você já era família, Gabriel respondeu tristemente. Nossos pais te amavam como filha legítima. Amor? Sofia riu amargamente. Amor não compra poder, irmãozinho. E poder era tudo que eu precisava para... Um tumulto na entrada. Do salão a interrompeu. Policiais federais entravam discretamente, acompanhados por investigadores. Vasquez tentou uma última investida em direção à saída dos fundos, mas foi contido. Helena observava tudo com um misto de tristeza e alívio. O aroma do nhoque ainda pairava no ar, misturando-se com a tensão do ambiente. Sua avó sempre dizia que algumas receitas tinham o poder de revelar verdades há muito escondidas. Marina se aproximou de Sofia, que agora parecia ter envelhecido 10 anos em questão de minutos. Beatriz tentou te ajudar, sabia? Naquela noite, antes do acidente, ela tinha ido te procurar. Queria te contar a verdade sobre o testamento, sobre como nossos pais planejavam unir as famílias novamente. Sofia ergueu os olhos, uma sombra de reconhecimento passando por seu rosto. O envelope, aquele que ela carregava no carro, continha a verdade que você tanto tentou enterrar, Marina completou, que o verdadeiro poder não está em possuir algo, mas em compartilhar. Enquanto os policiais conduziam Sofia e Vasquez discretamente para fora do salão, Helena sentiu a mão de Gabriel encontrar a sua. O anel em seu dedo brilhou sob as luzes dos lustres, como se aprovasse aquele momento de união. Sabe o que é irônico? Ela murmurou para ele. No final, foi o sabor da verdade que trouxe justiça. Lucas se aproximou do casal, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E agora? O que acontece com o restaurante? Com o aquífero? Gabriel sorriu, pela primeira vez naquela noite. Acho que está na hora de honrarmos a promessa feita por nossos avós, de unirmos novamente o que nunca deveria ter sido separado. O juiz Mendonça, que observava a cena, ergueu sua taça em um brinde silencioso. Ao seu redor, os poucos convidados que permaneceram começavam a compreender que haviam testemunhado não apenas um escândalo empresarial, mas o renascimento de uma história de amor, família e tradição que se recusava a ser esquecida. Uma semana após os eventos na mansão Monteiro, Helena estava de volta à cozinha dos sabores de família. O restaurante ainda estava fechado, coberto por lonas e andames, mas a cozinha havia sido a primeira parte a ser restaurada. O cheiro de tinta fresca se misturava com o aroma de ervas e molhos que borbulhavam no fogão. Os arquitetos disseram que a reforma estrutural vai levar 3 meses, Gabriel comentou, entrando na cozinha com uma pilha de plantas e projetos debaixo do braço. Mas conseguimos preservar todos os elementos originais, inclusive o acesso ao aquífero. Helena sorriu, ajustando o velho avental bordado que sua avó lhe dera. E a parte social do projeto? Clara está finalizando a documentação da escola de gastronomia.
Lucas respondeu, emergindo do porão com uma caixa de vinhos antigos. O Centro de Formação Profissional já tem uma lista de espera de alunos. O novo projeto para os sabores de família ia muito além de um simples restaurante. Seria um centro gastronômico com responsabilidade social, oferecendo formação profissional para jovens de comunidades carentes e preservando o aquífero de forma sustentável. Marina entrou na cozinha carregando um vaso de manjericão fresco. Rosa acabou de ligar. Disse que encontrou mais alguns livros de receitas antigas no porão de sua loja. E Sofia? Helena perguntou suavemente, notando como Gabriel ficou tenso ao ouvir o nome da irmã. Aceitou o acordo judicial. Ele respondeu, após um momento. Vai colaborar com as investigações em troca de uma pena reduzida. O mais importante é que o aquífero está protegido agora, registrado como patrimônio histórico e ambiental da cidade. Helena se aproximou do fogão, onde o molho de tomate borbulhava suavemente. Era a receita de sua avó, feita com a água especial do aquífero. O aroma familiar encheu a cozinha, trazendo lágrimas aos olhos de Marina. Sua avó estaria tão orgulhosa, ela disse, abraçando a filha. Assim como Beatriz estaria orgulhosa de você, Gabriel. Lucas, que mexia no celular, soltou uma exclamação animada. Olhem só, o vídeo do pronunciamento do Gabriel sobre a reabertura do restaurante já tem mais de 1 milhão de visualizações. Clara, que acabara de chegar, sorriu. E os comentários são impressionantes. Pessoas compartilhando memórias do antigo restaurante, histórias de família, receitas passadas de geração em geração. É isso que os sabores de família sempre representou, Helena refletiu, provando o molho com uma colher de pau. Não é apenas sobre comida, é sobre conexões, memórias, histórias que precisam ser preservadas e compartilhadas. Gabriel se aproximou por trás dela, seus braços envolvendo sua cintura enquanto ela cozinhava. O anel em seu dedo, agora, com um novo significado, brilhou sob a luz que entrava pela janela da cozinha. Sabe, ele murmurou em seu ouvido. Descobri algo interessante nos documentos antigos. O nome original do restaurante, quando nossos avós o inauguraram, era Sabores Unidos. Helena sorriu, virando-se em seus braços. Talvez seja hora de um retorno às origens. Com algumas atualizações, Lucas acrescentou, mostrando os desenhos do novo projeto. A fachada histórica seria preservada, mas o espaço interno seria ampliado para acomodar a escola de gastronomia e um pequeno museu contando a história das famílias. Marina observava tudo com olhos marejados, relembrando os verões na casa, de praia, as risadas compartilhadas com Beatriz, os sonhos que pareciam perdidos e agora renasciam através de seus filhos. Tem uma coisa que ainda não mostrei a vocês, ela disse, retirando um envelope antigo de sua bolsa. Encontrei na casa de praia, escondido entre as páginas do livro vermelho. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, 2 jovens mães seguravam seus bebês, Helena e Gabriel, enquanto seus maridos sorriam ao lado delas. Ao fundo, os sabores de família resplandecia em seu dia de inauguração. Éramos todos uma família, Marina sussurrou. E agora finalmente voltamos a ser. O sol da tarde entrava pelas janelas da cozinha, criando padrões dourados no piso recém-restaurado. O aroma do molho de tomate se misturava com o cheiro de manjericão fresco e promessas de recomeço. Na rua, pedestres paravam para observar o movimento de reforma, ansiosos pela reabertura do lugar que havia sido mais que um restaurante. Havia sido um ponto de encontro de histórias, amores e sabores que resistiram ao tempo. O outono paulistano. Pintava as ruas com tons dourados quando os Sabores Unidos abriu suas portas para um evento especial. 3 meses de reforma intensa haviam transformado o lugar, preservando sua essência histórica enquanto abraçava um novo propósito. A fila de convidados se estendia pela calçada, pessoas ansiosas para redescobrir os sabores que haviam marcado tantas memórias. Entre elas estavam antigos clientes, moradores do bairro e principalmente os primeiros alunos da Escola de Gastronomia Social.
Helena estava na cozinha principal, agora um espaço amplo e moderno que mantinha elementos originais como o velho fogão a lenha. Vestia um uniforme de chefe branco impecável com o nome Sabores Unidos bordado em azul, as cores que uniam as famílias Monteiro e Santos. Os primeiros convidados estão entrando, Lucas anunciou, ajustando sua própria gravata. Como diretor administrativo do projeto social, ele havia assumido a missão de transformar o restaurante em um centro de oportunidades. Clara, coordenando a equipe de tecnologia, finalizava os últimos ajustes no sistema que monitoraria o uso sustentável do aquífero. O aplicativo de agendamento para as aulas já tem mais de 1.000 inscritos, ela comentou sorrindo. Gabriel entrou na cozinha, elegante em seu terno escuro. Seus olhos encontraram imediatamente os de Helena, transmitindo todo o amor e orgulho que sentiam um pelo outro. Tem alguém especial querendo te ver, ele disse suavemente. Helena quase deixou cair a colher que segurava quando viu quem entrava, Sofia, acompanhada por agentes penitenciários. Parte de seu acordo judicial permitia visitas supervisionadas em ocasiões especiais. Você conseguiu, Sofia disse, sua voz despida da antiga arrogância. 3 meses de reclusão haviam transformado não apenas sua aparência, mas algo mais profundo. Transformou o lugar exatamente no que deveria ter sido desde o início. Nós conseguimos, Helena corrigiu gentilmente. E ainda há espaço para mais reconciliações. Marina, que observava a cena, aproximou-se de Sofia. Beatriz sempre dizia que você tinha o melhor paladar da família. Ela ficaria feliz em saber que o restaurante voltou a unir pessoas. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Sofia. Eu sinto muito. Por tudo. O momento foi interrompido pela chegada de Rosa, a senhora italiana da loja de produtos importados. Ela carregava um embrulho antigo. Helena, querida, encontrei isto escondido entre as coisas antigas da loja. Acho que agora é o momento certo. Era um álbum de fotografias, suas páginas amareladas guardando memórias de 4 gerações. Fotos do primeiro Sabores de família, dos avós trabalhando juntos, das famílias unidas em celebrações. E na última página, uma carta lacrada. Gabriel se aproximou enquanto Helena abria o envelope com mãos trêmulas. A caligrafia era de sua avó. Meus queridos, se estão lendo esta carta, é porque finalmente encontraram o caminho de volta uns aos outros. O verdadeiro tesouro dos sabores de família nunca foi o aquífero sob seus alicerces, mas o amor que fluía em suas fundações. O anel que Helena agora usa não é apenas uma joia, é um símbolo de uma promessa feita entre 2 famílias que escolheram o amor acima de qualquer fortuna. Que este lugar continue sendo um porto seguro para todos que buscam não apenas alimento para o corpo, mas também para a alma. Com todo o meu amor, Nona Maria. O aroma de pão fresco começou a se espalhar pela cozinha. A primeira fornada do novo Sabores Unidos estava pronta. Era a receita tradicional, feita com a água especial do aquífero, carregando em cada pedaço histórias de amor, perdão e recomeço. Está na hora, Lucas chamou. Os primeiros convidados já ocupavam as mesas do salão principal, onde fotos antigas se misturavam a elementos modernos na decoração. Helena olhou ao redor da cozinha, para sua mãe, que finalmente encontrara paz. Para Gabriel, que provara que amor supera qualquer laço de sangue. Para Sofia, que começava sua jornada de redenção. Para Lucas e Clara, que ajudaram a reconstruir não apenas um restaurante, mas um legado. Vamos servir mais que comida hoje, ela disse, ajustando seu avental. Vamos servir esperança. E assim, sob o céu dourado de São Paulo, os Sabores Unidos abriam um novo capítulo em sua história. Uma história que provava que, às vezes, os ingredientes mais importantes de uma receita não são aqueles que podemos ver ou tocar, mas os que sentimos no coração. 6 meses após a reabertura, os Sabores Unidos havia se tornado mais que um restaurante. Era um símbolo de transformação no coração de São Paulo. A Escola de Gastronomia Social
formava sua primeira turma, jovens talentos que aprenderam não apenas técnicas culinárias, mas também o valor de preservar histórias através dos sabores. Numa tarde especial de domingo, Helena supervisionava a aula prática de seus alunos. O nhoque da nona, agora parte do currículo oficial, estava sendo preparado por mãos jovens e entusiasmadas. O aroma familiar preenchia a cozinha-escola, misturando-se com risadas e conversas animadas. Chefe Helena, chamou Maria, uma das alunas. É verdade que esta receita ajudou a desvendar um mistério? Helena sorriu ajustando a temperatura do forno. Na verdade, não foi a receita em si, mas o amor e a verdade que ela carregava. Gabriel, que passava pela cozinha-escola regularmente, parou para observar a aula. Seu olhar encontrou o de Helena, compartilhando um momento silencioso de cumplicidade. Nas mãos dele, plantas e documentos do mais novo projeto, a expansão do centro gastronômico para outras regiões da cidade. O aquífero está mais protegido que nunca, ele comentou, mostrando os relatórios de sustentabilidade. E a água continua dando um toque especial a cada prato. Lucas entrou na cozinha-escola, acompanhado por um grupo de jornalistas. O programa social dos Sabores Unidos havia chamado a atenção da mídia internacional, interessada em como um restaurante tradicional se transformou em um centro de transformação social. E pensar que tudo começou com um beijo acidental em um aeroporto, Clara provocou, fazendo Helena corar e os alunos rirem. Marina, que agora coordenava o projeto de resgate de receitas tradicionais, folheava o antigo livro vermelho com carinho. Cada página não continha apenas receitas, mas histórias de famílias que confiavam seus segredos culinários aos Sabores Unidos. Olhem só quem veio nos visitar, Lucas anunciou, abrindo espaço para uma figura familiar. Rosa, carregando uma cesta de ervas frescas de sua loja. Trouxe um presente especial, a senhora italiana disse, retirando da cesta um pequeno caderno. Encontrei mais receitas antigas, incluindo algumas da família Monteiro que pensei estarem perdidas. Helena pegou o caderno com reverência. As páginas continham não apenas receitas, mas pequenas anotações, segredos passados de geração em geração. Na primeira página, uma foto recente. A formatura da primeira turma da escola de gastronomia, com Helena e Gabriel ao centro, rodeados por sorrisos esperançosos. Sabe o que mais me emociona? Helena comentou, observando seus alunos trabalhando. Ver como cada pessoa que passa por aqui leva um pouco da nossa história e adiciona a sua própria. Gabriel a abraçou por trás, seu queixo descansando no ombro dela. E pensar que Sofia está ajudando também, mesmo de longe. Era verdade. Como parte de sua reabilitação, Sofia havia começado a documentar antigas receitas da família Monteiro, enviando-as para o arquivo histórico do restaurante. Era sua forma de reconciliação, de reconectar-se com suas raízes. O sol da tarde entrava pelas janelas da cozinha-escola, criando um espetáculo de luz dourada. O aroma do nhoque recém-saído do forno se misturava com o cheiro de manjericão fresco e promessas cumpridas. Na parede, uma frase em letras elegantes resumia a essência do lugar. Aqui cada sabor conta uma história. Helena observou o anel em seu dedo, não mais apenas uma herança, mas um símbolo de um futuro construído sobre alicerces de amor e verdade. Os Sabores Unidos havia se tornado exatamente o que seus fundadores sonharam, um lugar onde famílias se encontram, histórias são preservadas e novos capítulos são escritos a cada dia. Acho que finalmente entendi, ela disse suavemente, enquanto os alunos apresentavam orgulhosamente seus pratos. O verdadeiro ingrediente secreto nunca foi a água do aquífero. Não? Gabriel perguntou, seus olhos verdes brilhando de curiosidade. Não, Helena sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Foi o amor que transformou cada receita em uma história, cada história em uma lição, e cada lição em um novo começo. E assim, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, os Sabores Unidos continuava sua missão. Não apenas alimentar corpos, mas nutrir sonhos, preservar memórias e provar que, às vezes,
Os maiores tesouros não são aqueles que podemos guardar, mas aqueles que escolhemos compartilhar. O amanhecer ainda não havia tocado São Paulo quando Helena chegou aos Sabores, unidos naquela manhã especial. Era o dia da inauguração do Memorial das Famílias, um espaço dedicado a contar a história, não apenas dos Monteiro e dos Santos, mas de todas as famílias que haviam contribuído para a rica tradição gastronômica da cidade. No centro do memorial, uma fonte especialmente projetada jorrava a água do aquífero, agora protegido por leis ambientais rigorosas. O som suave da água criava uma atmosfera de serenidade no espaço repleto de fotografias, documentos e objetos históricos. Ainda não acredito que conseguimos reunir tantas memórias, Marina comentou, ajudando Helena a organizar os últimos detalhes da exposição. Em suas mãos, segurava um antigo avental que pertencera à sua mãe, agora cuidadosamente restaurado e emoldurado. Lucas entrou no memorial carregando uma caixa misteriosa. Olhem só o que a Rosa encontrou em mais uma de suas escavações arqueológicas na loja, disse retirando um conjunto de cadernos antigos. São os diários do nosso avô. Helena pegou um dos cadernos com cuidado reverente. As páginas amareladas continham não apenas receitas, mas reflexões profundas sobre a vida, o amor e a importância da família. Em uma das páginas encontrou uma anotação que fez seu coração apertar. O verdadeiro patrimônio de uma família não se mede em terras ou dinheiro, mas nas histórias que compartilhamos, nas refeições que preparamos juntos, nos momentos que transformamos ingredientes simples em memórias inesquecíveis. Gabriel chegou pouco depois, acompanhado por uma surpresa. Sofia, em sua primeira visita oficial após receber liberdade condicional. Ela parecia diferente, mais serena, mais genuína. Em suas mãos, carregava uma pasta antiga. Encontrei isto nos arquivos da empresa, ela disse, sua voz suave. São as plantas originais do restaurante, desenhadas pelos nossos avós juntos. Eles sonhavam com um lugar que fosse mais que um restaurante. Queriam criar um ponto de encontro para famílias, um espaço onde histórias pudessem ser preservadas e compartilhadas. Clara, que coordenava a parte tecnológica do memorial, havia criado um sistema interativo, onde os visitantes podiam explorar a história das famílias através de telas sensíveis ao toque. Vejam só, ela demonstrou. Cada receita está conectada a uma história, cada história a uma família. O sol começava a nascer quando os primeiros convidados chegaram para a inauguração. Entre eles estavam alunos da escola de gastronomia, antigos clientes, jornalistas e, para surpresa de todos, o juiz Mendonça, agora aposentado, que tanto havia ajudado a desvendar a verdade. Sabem, ele comentou, observando uma foto antiga do restaurante, sempre soube que havia algo especial. Neste lugar, não era apenas a comida excepcional. Era o amor que se podia sentir em cada prato servido. Helena conduziu os convidados em uma visita guiada pelo memorial. Cada sessão contava uma parte da história, a amizade entre as famílias fundadoras, a descoberta do aquífero, os anos de separação e, finalmente, a reunificação que trouxe um novo propósito ao lugar. Em um momento particularmente emocionante, Sofia parou diante de uma fotografia de Beatriz, sua irmã adotiva. Ela sempre tentou me mostrar que família é muito mais que sangue, disse, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Demorei muito para entender isso. Gabriel abraçou a irmã, um gesto de perdão e reconciliação que emocionou a todos, os presentes. Helena observava a cena enquanto ajustava o anel em seu dedo, o mesmo anel que havia sido um símbolo de união décadas atrás e que agora representava um novo começo. No centro do memorial, uma grande mesa de madeira antiga havia sido restaurada, a mesma onde as famílias Monteiro e Santos haviam compartilhado suas primeiras refeições juntas. Sobre ela, fotografias novas e antigas se misturavam, contando uma história de separação, redenção e renascimento. Tem algo especial preparado para hoje? Lucas perguntou a Helena, notando seu olhar pensativo. Ela sorriu, um brilho especial
em seus olhos. Na verdade, sim. Vou servir uma receita que encontrei no diário do vovô. Uma que ele criou para celebrar a amizade com o avô de Gabriel. Ele nunca chegou a prepará-la. Até hoje, Gabriel completou pegando sua mão. O aroma que começava a se espalhar pelo memorial era uma sinfonia de memórias e esperança, um testemunho vivo de que algumas histórias precisam apenas do momento certo para serem contadas. E alguns sabores só alcançam sua verdadeira essência quando compartilhados com amor. A noite havia caído sobre São Paulo, mas os Sabores Unidos permanecia iluminado e cheio de vida. Após a inauguração do Memorial das Famílias, um jantar especial reunia pessoas que haviam sido fundamentais na jornada de reconexão das famílias Monteiro e Santos. Na cozinha principal, Helena dava os últimos toques no prato que havia, descoberto no diário de seu avô, uma releitura do nhoque tradicional que combinava elementos das culinárias italiana e brasileira, simbolizando a união das duas famílias. "O aroma está divino", Marina comentou, ajudando a filha com os preparativos. Suas mãos trabalhavam em sintonia, como se anos de separação nunca tivessem existido. Sua avó ficaria orgulhosa. Gabriel entrou na cozinha carregando uma garrafa de vinho especial, uma das poucas que haviam sobrevivido no porão do antigo restaurante. "Encontrei esta preciosidade escondida atrás de uma parede falsa", ele explicou. "A safra é do ano em que nossos avós abriram o restaurante pela primeira vez." No salão principal, os convidados se acomodavam ao redor de uma grande mesa em formato de U. Lucas e Clara haviam decorado o ambiente com fotografias antigas e novas, criando uma linha do tempo visual que contava a história das famílias. Sofia, sentada ao lado do juiz Mendonça, parecia mais relaxada que nunca. Rosa, a senhora italiana, havia trazido um presente especial. Um antigo sino de bronze que costumava ficar na entrada do primeiro Sabores de Família. "Para chamar a boa sorte e espantar as tristezas", ela explicou, seus olhos brilhando com memórias. Quando Helena emergiu da cozinha com o primeiro prato, um murmúrio de admiração percorreu a mesa. O nhoque brilhava com um molho dourado, decorado com ervas frescas e flores comestíveis que pareciam contar uma história própria. "Antes de começarmos", ela disse, sua voz embargada de emoção, "gostaria de compartilhar algo com vocês." Ela fez um sinal para Gabriel, que se levantou e se juntou a ela. "Os Sabores Unidos não é apenas um restaurante ou um centro gastronômico", Gabriel começou. "É um testemunho de que o amor verdadeiro, seja entre famílias ou entre pessoas, sempre encontra um caminho de volta para casa." Helena continuou. "E é por isso que escolhemos este momento, rodeados por todos que nos ajudaram a recontar esta história, para anunciar que..." Ela tocou suavemente sua barriga, um sorriso radiante iluminando seu rosto. "Em breve nossa família vai crescer." A notícia foi recebida com aplausos emocionados e lágrimas de alegria. Sofia foi a primeira a se levantar e abraçar o casal, sussurrando palavras de carinho que pareciam finalmente vir do coração. Marina e Lucas se juntaram ao abraço, transformando o momento em uma celebração não apenas de uma nova vida, mas de todas as vidas que haviam sido transformadas pela jornada de redenção e reconciliação. "Um brinde", o juiz Mendonça propôs, erguendo sua taça, "às histórias que nos trouxeram até aqui e às histórias que ainda estão por vir." O jantar transcorreu como uma sinfonia de sabores e emoções. Cada prato servido carregava não apenas ingredientes cuidadosamente selecionados, mas também memórias, esperanças e promessas de um futuro construído sobre alicerces de amor e verdade. Ao final da noite, quando os últimos convidados se despediam, Helena e Gabriel permaneceram no salão, dançando suavemente ao som de uma antiga canção italiana que costumava tocar no restaurante décadas atrás. "Sabe", Helena murmurou, descansando a cabeça no ombro de Gabriel, "acho que finalmente entendi o que nossa avó quis dizer com 'algumas receitas só ficam prontas com o tempo'." Gabriel sorriu, girando-a suavemente. "E qual é o segredo?" "O amor", ela respondeu, olhando nos olhos verdes que haviam capturado seu coração naquele dia no aeroporto.
O amor é o ingrediente que transforma receitas em legados, lugares em lares e pessoas em família. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas dentro dos Sabores Unidos, o tempo parecia fluir em seu próprio compasso, um compasso marcado por batidas de corações unidos, pelo aroma de sonhos realizados e pelo sabor doce da felicidade finalmente encontrada. A primavera chegou a São Paulo trazendo novos aromas aos Sabores Unidos. 5 anos haviam se passado desde a reunificação das famílias, e o restaurante escola havia se tornado um símbolo de transformação social na cidade. Naquela manhã especial, Helena observava sua filha de 4 anos, Laura, brincando no jardim de ervas que ocupava o terraço do prédio. "Mamãe, olha, o manjericão que eu plantei está crescendo." A Laura exclamou, seus olhos verdes, idênticos aos do pai, brilhando de entusiasmo, enquanto apontava para os pequenos brotos que emergiam da terra. Helena sorriu, lembrando-se de como ela mesma havia aprendido sobre ervas e temperos com sua avó. Agora era sua vez de passar esse conhecimento adiante. O círculo da vida continuava, as tradições se renovando através das gerações. O som de passos familiares chamou sua atenção. Gabriel subia as escadas do terraço carregando uma caixa antiga. "Olha só o que encontramos durante a expansão da ala leste", ele disse, colocando a caixa sobre uma mesa de madeira rústica. Dentro dela havia um conjunto de cartas nunca enviadas, escritas pelo avô de Gabriel para o avô de Helena durante os anos em que as famílias estiveram separadas. Cada envelope continha não apenas palavras de saudade e arrependimento, mas também receitas que eles haviam sonhado em criar juntos. "Papai!" Laura correu para abraçar Gabriel, suas pequenas mãos manchadas de terra. "Tia Sofia vem hoje?" "Sim, princesa", ele respondeu, erguendo a filha nos braços. "Ela vai dar uma aula especial para os novos alunos da escola." Sofia havia se transformado completamente após cumprir sua pena. Agora, dedicava-se a ensinar gestão sustentável e ética empresarial no Centro de Formação Profissional dos Sabores Unidos. Sua experiência servia como um poderoso testemunho de que mudança e redenção eram possíveis. Lucas apareceu no terraço, acompanhado por Clara, agora sua esposa, e Marina. "A turma nova já está chegando", ele anunciou. "E trouxeram uma surpresa." O grupo desceu até o saguão principal, onde dezenas de jovens, aspirantes a chefe, se reuniam. Cada um deles carregava um prato tradicional de sua família, criando um mosaico de aromas e histórias que representava a diversidade cultural da cidade. "Este é o verdadeiro espírito dos Sabores Unidos", Helena disse emocionada. "Não é apenas sobre preservar nossa história, mas sobre criar espaço para que outras famílias possam contar as suas." Marina se aproximou de uma das mesas, onde uma senhora idosa ensinava sua neta a fazer pastéis, seguindo uma receita centenária. "Cada receita é uma história de amor", ela comentou, "e cada história merece ser preservada." O dia transcorreu entre aulas práticas, trocas de experiências e muitas histórias compartilhadas. Sofia conduziu sua palestra com uma humildade que tocou a todos os presentes, especialmente quando falou sobre como o poder do perdão e do amor havia transformado sua vida. Ao entardecer, quando os alunos começavam a se despedir, Laura puxou Helena pela mão até o jardim de ervas. "Mamãe, quero fazer uma receita nova", ela declarou com a seriedade que só uma criança de 4 anos consegue ter. "Uma que misture todas as histórias que ouvimos hoje." Helena trocou um olhar cúmplice com Gabriel. Sua filha havia herdado não apenas os olhos verdes do pai, mas também o espírito sonhador que havia unido suas famílias tantos anos atrás. "Sabe, Laura", Helena começou, enquanto colhiam manjericão fresco juntas, "às vezes, as melhores receitas são aquelas que criamos quando misturamos amor com memórias." O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e laranja. No terraço dos Sabores Unidos, 3 gerações de uma família reunificada pelo amor compartilhavam muito mais que receitas. Compartilhavam sonhos, esperanças e a certeza de que algumas histórias são destinadas a continuar,
crescendo e se transformando como as ervas no jardim, mas mantendo sempre suas raízes firmes no solo fértil do amor. O salão principal dos Sabores Unidos estava decorado com flores frescas e luzes suaves naquela noite especial. Era o 10º aniversário da reabertura do restaurante e uma celebração única havia sido preparada. As mesas foram dispostas em círculo, simbolizando a união e continuidade que o lugar representava. Helena, agora com pequenos fios prateados, misturados aos seus cabelos escuros, dava os últimos retoques no menu especial que havia criado para a ocasião. Cada prato contava uma parte da história, não apenas das famílias Monteiro e Santos, mas de todas as vidas que haviam sido tocadas pelos Sabores Unidos ao longo dos anos. Mamãe, Laura, agora com 9 anos, corria em sua direção. Vovó, Rosa trouxe mais um livro de receitas antigo e tem uma mensagem secreta dentro. Rosa, ainda ativa apesar da idade avançada, sorriu misteriosamente enquanto entregava um caderno desgastado pelo tempo. Entre suas páginas, uma fotografia caiu. Mostrava o primeiro dia de funcionamento do antigo Sabores de Família, com todos os funcionários reunidos em frente ao restaurante. Vire a foto, Rosa sugeriu, seus olhos brilhando. Na parte de trás, uma mensagem escrita à mão dizia: para as futuras gerações, que nunca se esqueçam que o verdadeiro sabor da vida está no amor que compartilhamos. Nona Maria e Giuseppe Monteiro. Gabriel se aproximou, carregando Laura nos braços. Ao seu lado, Sofia, agora uma presença constante e querida na vida da sobrinha, sorria com genuína felicidade. Lucas e Clara, esperando seu primeiro filho, completavam o quadro familiar. 10 anos, Marina suspirou emocionada. 10 anos desde que as verdades vieram à tona, e nossas famílias se reuniram novamente. O salão começou a se encher com convidados especiais, ex-alunos da escola de gastronomia, que agora eram chefes renomados, famílias que haviam compartilhado suas receitas tradicionais, pessoas que haviam encontrado nos Sabores Unidos um lugar para recomeçar. Antes de servirmos o jantar, Helena anunciou, sua voz clara ecoando pelo salão: gostaria de compartilhar algo com vocês. Ela fez um sinal, e Laura correu para a cozinha, retornando com um prato coberto. Este é um prato muito especial, continuou Helena. Foi criado por Laura, usando a receita secreta que encontramos hoje, combinada com sua própria interpretação do que significa família. Quando a cobertura foi removida, revelou-se um nhoque diferente de todos os outros. Cada pedaço tinha uma cor única, criando um arco-íris de sabores que representava a diversidade de histórias que o restaurante havia acolhido ao longo dos anos. Porque família, Laura explicou com a sabedoria surpreendente de uma criança, é como uma receita. Cada ingrediente é diferente, mas juntos criam algo maravilhoso. Os olhos de todos os presentes se encheram de lágrimas. Sofia foi a primeira a se levantar e abraçar a sobrinha, seguida por todos os outros. O momento capturava perfeitamente a essência do que os Sabores Unidos havia se tornado. Um lugar onde diferenças eram celebradas, onde histórias eram preservadas e onde o amor continuava a ser o ingrediente principal. O jantar transcorreu como uma sinfonia de sabores e memórias. Cada prato servido carregava não apenas ingredientes cuidadosamente selecionados, mas também pedaços de história que haviam sido passados de geração em geração. Quando a noite chegava ao fim, Helena subiu ao pequeno palco improvisado. Ao seu lado, Gabriel segurava sua mão, enquanto Laura, Lucas, Sofia, Clara e Marina formavam um semicírculo de apoio. Há 10 anos, ela começou. Um beijo acidental em um aeroporto mudou nossas vidas para sempre. Mas a verdadeira mudança não foi o beijo em si. Foi a coragem de acreditar que algumas histórias merecem um final diferente, que algumas receitas precisam de tempo para atingir sua perfeição e que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra seu caminho de volta para casa. O som do antigo sino de bronze, agora restaurado e pendurado na entrada do restaurante, ecoou suavemente, como se aprovasse suas palavras. No jardim do terraço, o manjericão plantado por Laura crescia forte e viçoso, suas folhas dançando na brisa noturna. E assim,
Helena concluiu, olhando para os rostos sorridentes que a cercavam. Nossa história continua. Porque o verdadeiro sabor do amor é eterno, passando de coração em coração, de mesa em mesa, de geração em geração. Os Sabores Unidos continuaria sua jornada, não apenas como um restaurante ou escola, mas como um testemunho vivo de que algumas histórias não têm fim. Elas apenas